Garoto, se você quer morrer, então eu vou realizar esse desejo. Dom Quinso continuou olhando a tela. Se ele conseguisse, seria o primeiro artista marcial da história do país a alcançar o nível 7 antes dos 20 anos. No palco, Lian Jibei falou com arrogância. Garoto, o poder de um Grandmaster é real. Você está brincando com fogo. Mas não diga que não avisei, continuou ele com malícia. Neste palco não existe misericórdia. Se você virar carne esmagada nas minhas mãos, a culpa será da sua arrogância. Diante disso, Lu Seng apenas ficou parado com as mãos nos bolsos. Vida ou morte no palco depende da força. Grandmaster Lian, por favor, não se segure. Na área da universidade, um vice-diretor entrou em pânico. Não faz sentido Lu Seng correr esse risco. Ele já humilhou o Jidao derrotando os alunos. Lian Jibei é vingativo. Zhao Kangtai respondeu com outra visão. Ele quer pressão real. Nenhum de nós o mataria em um treino. Mas Lian Jibei não terá misericórdia. Só assim Lu Seng pode sentir o verdadeiro perigo. Na memória de Zhao Kangtai, Lu Seng sempre foi extremamente calmo. Mas agora sua arrogância parecia exagerada demais. Quase como uma máscara. Pensando nisso, Zhao Kangtai começou a suar frio. Algo está errado. Isso não é só sobre um avanço. Zhong Zhengo também percebeu o clima estranho. Fiquem atentos durante a luta, disse ele aos Grandmasters ao lado. Não permitam que Lu Seng sofra ferimentos fatais. Esse garoto é um tesouro nacional, respondeu um deles. Não se preocupe. Enquanto isso, Lian Jibei encarava Lu Seng com olhos frios. Mesmo talentoso, ele ainda era apenas nível 6. O coração de Lian Jibei batia forte, cheio de expectativa vingativa. Ele já imaginava os ossos de Lu Seng se quebrando. Zhong Zhengo levantou a mão. Se ambos aceitam os riscos, então não vou impedir. A luta pode começar. Ao ouvir isso, Lu Seng soltou um longo suspiro. Sua intenção de batalha explodiu como um vulcão. Seu rosto ficou totalmente calmo. Ele olhou para Lian Jibei como um predador observando a presa. Finalmente começou. Lu Seng ignorou completamente a pressão e a intenção assassina de Lian Jibei. Com um sorriso tranquilo ele perguntou, estou pronto. Mas o senhor também está preparado para o que vem agora? Lian Jibei girou os ombros e respondeu com raiva. Claro que estou. Esperei muito tempo para acabar com sua arrogância. Antes de terminar a frase, seu corpo explodiu em uma transformação cheia de azul astral que... No meio da energia azul, Lu Seng permaneceu imóvel. Então um som como milhares de espelhos quebrando surgiu de dentro de seu corpo. Uma força gravitacional invisível explodiu ao redor dele. Uma aura aterrorizante subiu como um vulcão antigo prestes a entrar em erupção. Então Lu Seng avançou com velocidade explosiva. Sentindo aquele poder esmagador, Lian Jibei ficou pálido. O quê? Como isso é possível? Como um estudante pode ter força divina assim? Enquanto a distância entre eles desaparecia, Lu Seng sussurrou ao ouvido dele. Eu preparei um único golpe perfeito. Experimente, e morra. Em um instante, várias artes secretas foram ativadas. Godly Illumination King Scripture, Amplificação de Bland Ki, Divine Strength Law Manifestation e Stellar Force. Tudo convergiu em sua técnica final, Planetary Fist. Cada movimento de Lu Seng brilhava com luz dourada celestial. Naquele momento ele parecia um soberano descendo ao mundo mortal. Lian Jibei ficou paralisado de terror. Que tipo de monstro? No instante seguinte, um pequeno sol dourado explodiu em sua testa. Bum! Ondas de choque destruíram o ringue. Zhong Zhengo percebeu tarde demais. Isso é ruim. Muito ruim. Ele correu em direção ao palco para tentar impedir. Uma explosão ensurdecedora ecoou. Dentro da luz dourada, a silhueta de Lian Jibei começou a se desintegrar. Da arquibancada, a arena inteira parecia coberta por fumaça e pedra pulverizada. Quando a poeira começou a baixar, um silêncio pesado tomou conta.
No meio da névoa apareceu a figura calma de Lu Seng, completamente ileso. Diante dele restava apenas o que sobrou de Lian Jibei. Do joelho para cima não havia mais nada. Um Grandmaster de nível 7 havia virado apenas cinzas. Zhong Zhengo chegou um segundo tarde demais, suas botas batendo na pedra rachada exatamente a tempo de testemunhar o terrível resultado. O velho encarou os restos do Grandmaster, a respiração presa na garganta enquanto tentava processar o impossível diante de seus olhos. Lu Seng, o que foi que você fez? Sentindo a presença do ancião, Lu Seng virou levemente a cabeça e perguntou, com uma curiosidade genuína e assustadora, o que houve, Great Grandmaster? Os olhos de Lu Seng brilharam com um resquício de luz predatória. O jovem cerrou os dentes, seus músculos ainda vibrando com o efeito da transformação. Great Grandmaster Zong, o senhor também quer entrar na arena e trocar golpes comigo? Um espírito de luta sufocante sem precedentes explodiu do corpo de Lu Seng, muito mais intenso do que antes. A expressão de Zhong Zhengo endureceu, sua mente ficando em branco por um instante diante do jovem. Aquele garoto tinha acabado de matar um Grandmaster de nível 7 com um único golpe, e agora estava desafiando abertamente um Great Grandmaster de nível 8. Pela primeira vez em décadas, Zhong Zhengo se sentiu realmente atordoado. A multidão ao redor ficou paralisada por um choque coletivo profundo. Os Grandmasters de alto escalão da Associação de Artistas Marciais estavam perdidos em uma névoa de confusão, incapazes de conciliar a idade do garoto com sua letalidade. Ao mesmo tempo, os alunos da Seventeen Capital University observavam de longe, com os rostos pálidos. Zhao Kangtai, o vice-diretor, segurava o corrimão com tanta força que o metal rangeu, murmurando para si mesmo. Lian Jibei está morto, ele realmente morreu. Um Grandmaster de nível 7 foi simplesmente apagado. O peso da realidade começou a cair sobre ele. Lian Jibei tinha sido morto por Lu Seng com um único soco na cabeça, uma execução perfeita e instantânea que não deixou nem mesmo um corpo inteiro. Zhao Kangtai originalmente acreditava que Lu Seng só queria usar a pressão de um Grandmaster para romper seu gargalo do nível 6. Nem em seus sonhos mais absurdos ele imaginaria que Lu Seng, antes mesmo de alcançar oficialmente o nível de Grandmaster, poderia matar alguém como Lian Jibei com um único golpe. Só naquele momento brutal Zhao Kangtai percebeu o quão completamente ele havia interpretado tudo errado. Lu Seng nunca esteve buscando um avanço, ele entrou naquela arena com uma única intenção fria, matar. E o alvo era um Grandmaster reconhecido nacionalmente. Os mais confusos ali eram os discípulos do Jidao Martial Arts Jin, que momentos antes ainda estavam torcendo por seu mestre. Os espectadores ficaram sem palavras, suas mentes se recusando a acreditar no que viam. Ele realmente é só nível 6, alguém sussurrou. Naquele instante, a forma como todos olhavam para Lu Seng mudou para sempre. Ele não era mais um prodígio, mas um deus espectral da guerra. De repente, Zhao Kangtai bateu a mão na mesa e se levantou de um salto, os olhos arregalados atrás dos óculos. Agora eu entendi. Finalmente enxerguei o quadro completo. Suor frio começou a escorrer pelo rosto do vice-diretor como chuva enquanto uma terrível percepção tomava forma em sua mente. Lu Seng nunca teve a intenção de parar em um Grandmaster, sussurrou Zhao Kangtai, com a voz tremendo. O verdadeiro alvo dele é enfrentar um Martial Sente. Lu Seng virou o olhar para a área dos professores, encontrando o olhar apavorado de Zhao Kangtai. Uma leve luz de compreensão brilhou em suas pupilas. Vice-principal Zhao, parece que o senhor finalmente juntou as peças do quebra-cabeça, não é? Resumindo, isso é a manifestação física do meu ideal marcial. Minha convicção. Depois de ver com os próprios olhos como esse jovem tigre tinha praticamente eliminado Lian Jibei com um único golpe, Zhong Zhengo começou a rever mentalmente cada movimento que Lu Seng tinha feito naquele dia. Um frio repentino percorreu seu corpo enquanto o suor gelado encharcava sua gola. Ele ficou parado no lugar, a mente correndo pelas implicações, um jovem absurdamente talentoso, um prodígio das artes marciais que claramente carregava um profundo ressentimento. Ele tinha sido incriminado por um Grandmaster de mente estreita, pressionado contra a parede pelo Jidao Martial Arts Jin, no final, escolheu seguir suas próprias crenças. Ele foi forçado a reagir.
Até o momento em que Lian Jibei subiu ao palco, o comportamento de Lu Seng parecia normal. Mas olhando para o resultado final, Zhong Zhengo podia sentir o cheiro de uma enorme conspiração se formando por baixo da superfície. Olhando para o panorama tático maior, Lian Jibei não passou de uma presa que Lu Seng vinha caçando desde o início. O Grande Master caminhou, passo a passo, direto para uma armadilha mortal cuidadosamente preparada pelo garoto. Ninguém percebeu nada, e Lian Jibei provavelmente nem entendeu por que estava morrendo quando sua vida foi apagada. O que isso significava? Significava que Lu Seng sabia que aquilo seria transmitido ao vivo para todo o país. Ele não apenas matou alguém, ele realizou uma execução pública enquanto ainda mantinha a superioridade moral. Lu Seng sabia desde o começo que Lian Jibei era um homem morto andando. Esse plano aterrorizante tinha sido elaborado muito antes de chegarem à arena. Olhando para Lu Seng ali parado, banhado pelo brilho dourado residual e com olhos calmos e profundos como um abismo, Zhong Zhengo, um Great Grandmaster de rank 8, sentiu um arrepio na pele em plena luz do dia. O nível de cálculo era assustador. Esse Lu Seng tinha uma mente como uma armadilha de aço e métodos que estavam em outro nível. Eu fui manipulado sem perceber, o velho percebeu de repente. Zhong Zhengo lembrou com clareza impressionante do momento em que Lu Seng pediu para desafiar Lian Jibei, e foi ele, como oficial, quem deu a permissão. Se fosse apenas um acidente, tudo bem. Mas o talento de Lu Seng estava se tornando um pesadelo recorrente para seus inimigos. Ele tinha apenas 18 anos, nem 19 ainda, e já tinha alcançado o rank 7. Somado a um poder de combate capaz de matar um Grandmaster veterano com um golpe e uma mente completamente impossível de ler, ninguém sabia até onde esse garoto poderia chegar. Zhong Zhengo olhou para Lu Seng com uma expressão extremamente complexa antes de falar lentamente. Terei que reportar essa tragédia ao Jidao Martial Arts e ao próprio Martial Sente. Quanto ao seu futuro, você terá que explicar suas ações pessoalmente para Tan Zongjil. Depois dessas palavras finais, o ancião se virou e desapareceu do palco. O rosto de Lu Seng continuou indecifrável, e o espírito de luta feroz em seus olhos recuou como a maré baixa. Para ser sincero, Lu Seng estava secretamente esperando que Zhong Zhengo fizesse um movimento. Tendo acabado de alcançar rank 7, ele queria testar a verdadeira distância entre ele e um especialista de rank 8. Que pena, murmurou Lu Seng com um toque genuíno de arrependimento, antes de virar e começar a descer do palco. Assim que chegou à borda da arena, uma mão surgiu da multidão com desespero e agarrou o pulso de Lu Seng. Era Zhao Kangtai, que tinha corrido até ele com o rosto completamente pálido. Ele segurava o braço de Lu Seng com dedos trêmulos, os lábios tremendo enquanto sussurrava urgentemente: "Precisamos ir. Agora! Você tem que descer a montanha comigo imediatamente antes que a situação piore ainda mais. Vou te levar direto de volta para Seventeen Capital University para ver o Martial Sente Tan Zongjil. Você causou um problema muito maior do que eu consigo lidar." Lu Seng deixou Zhao Kangtai arrastá-lo, e os dois desceram as escadas da montanha como um vendaval. Mesmo no meio do caos, a nova velocidade de rank 7 de Lu Seng era muito maior que a do vice-diretor. Ele seguia tranquilamente, observando Zhao Kangtai saltar pelos degraus de pedra como um pássaro em pânico. Enquanto corriam, Zhao Kangtai continuava murmurando, a testa encharcada de suor frio. "Você não entende a gravidade disso, Lu Seng. Lian Jibei não era um Grandmaster qualquer que você encontrou na rua." Antes que ele terminasse sua explicação desesperada, Lu Seng interrompeu calmamente: "Eu sei exatamente quem ele era. Ele era o irmão biológico de Lian Su, a esposa do Jidao Martial Sente. Você sabia disso e mesmo assim ousou matá-lo." A voz de Zhao Kangtai subiu de tom. Ele era praticamente da família do Martial Sente. Matar ele é como dar um tapa na cara do Jidao Martial Sente diante do mundo inteiro. Neste país inteiro, só o Martial Sente Tan Zongjil tem alguma chance de te proteger agora. Lu Seng balançou a cabeça lentamente, mantendo o passo firme. "Agradeço a preocupação, vice-principal Zhao, mas eu realmente não preciso desse tipo de proteção." Zhao Kangtai parou bruscamente, olhando para ele como se tivesse criado uma segunda cabeça. "Você enlouqueceu de vez?"
Zhao Kangtai encarou o jovem com irritação crescente. Você tem ideia da influência da família Lian? Mesmo que você não tenha medo pela própria vida, e seus pais? Sua irmã? Seus amigos? Você quer que eles paguem pelo seu impulso? Os olhos de Lu Seng continuaram assustadoramente calmos. Eu já pensei em uma solução para isso. Zhao Kangtai ficou olhando para Lu Seng sem reação, as palavras morrendo em sua garganta. Só agora ele percebeu que a decisão de eliminar Lian Jibei não tinha sido um impulso, foi um ataque tático planejado com antecedência. A confiança demonstrada por Lu Seng deixou o vice-diretor sem palavras e cheio de preocupação. Lu Seng, você ainda é muito jovem. Existem linhas que não podem ser cruzadas por impulso sem trazer arrependimento para a vida inteira, ele insistiu. Vamos logo. Se não desaparecermos antes que a família Lian receba a notícia oficial, será tarde demais para todos. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma luz repentina e afiada. Você está certo. Realmente será tarde demais quando a família Lian começar a agir. É exatamente por isso, vice-principal, que eu não posso voltar para a universidade com o senhor agora. Zhao Kangtai ficou parado, e uma expressão de horror crescente apareceu em seu rosto ao perceber o que Lu Seng queria dizer. Lu Seng, você não vai. Você não está planejando. Sua expressão mudou de choque para uma compreensão pesada. Ele olhou profundamente nos olhos de Lu Seng, respirou fundo e assentiu lentamente. Tudo bem. Se esse é o seu caminho, eu vou esperar por você na capital. Precisa de uma carona até seu próximo destino? A resposta do jovem foi curta e fria. Não precisa. Lu Seng voltou a olhar para a longa escadaria de pedra que desaparecia na névoa da montanha. Com uma série de estalos audíveis, Lu Seng começou a girar suavemente as articulações, o som dos ossos se chocando ecoando no ar silencioso. A presença pesada e invisível de um Grandmaster de rank 7 começou a se expandir ao redor dele. Ele esticou o corpo como um leopardo elegante se levantando lentamente de um cochilo, cada fibra pronta para atacar a qualquer instante. Lu Seng olhou para o distante pé da montanha, uma leve luz predatória dançando em seus olhos. Um pequeno sorriso confiante apareceu no canto de sua boca. Vamos ver, vamos testar a verdadeira velocidade do Reino Grandmaster. Em um borrão de movimento, Lu Seng disparou para frente como uma flecha liberada. Ele passou pelo professor atrás dele literalmente como um flash de luz. Zhao Kangtai só conseguiu observar enquanto o garoto desaparecia de vista em menos de um segundo. Um enorme ponto de interrogação surgiu em sua mente. Lu Seng, que nível ele realmente alcançou para ter uma velocidade dessas? Enquanto isso, na estação de trem de alta velocidade de Bai City, Lu Hai e sua família andavam de um lado para o outro na sala de espera com os nervos à flor da pele. Os olhos de Zhen Yufen estavam inchados e vermelhos de tanto chorar, ela já tinha perdido a conta de quantas vezes perguntou sobre o horário. Lu Hai falava pouco, suas próprias mãos tremendo enquanto verificava o relógio. Falta só meia hora, querida. É o trem mais cedo que conseguimos. Por favor, tenta se acalmar. Zhen Yufen, guiada pelo instinto de mãe, estava à beira do colapso. Ela segurou a manga de Lu Hai, a voz tremendo. Não dá para ir mais rápido? Não tem outro jeito? Meu Deus, e se meu filho se meter em problemas com aquelas pessoas poderosas? O que a gente vai fazer? Apesar de tentar parecer forte, Lu Hai estava morrendo de medo por dentro, os olhos vermelhos de estresse. Ele puxou Zhen Yufen para um abraço apertado, tentando consolá-la, e depois se virou para Lu Qing. Qing, por favor, conversa com sua mãe. Diz para ela que seu irmão vai ficar bem. Lu Qing se assustou, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela não conseguia mentir depois de lembrar da mensagem sombria e enigmática que Lu Seng enviou para seu celular na noite anterior. Lu Qing sabia a verdade assustadora, seu irmão realmente pretendia matar aquele Grandmaster. Ele tinha dito claramente para eles não assistirem à transmissão, mas eles não ouviram. Ela estava afogada em confusão, não conseguia entender por que o irmão assumiria um risco tão grande. Ela só sabia que um Grandmaster de rank 7 era uma existência extremamente poderosa.
Ela lembrava quando o antigo governador da província, que também era rank 7, visitou a cidade. Ela se lembrava claramente da fileira perfeita de 18 carros de luxo seguindo atrás dele. O prefeito de Bai City e o presidente da Associação de Artistas Marciais, Xiao Yui, caminhavam atrás dele como servos humildes. Para ela, um Grandmaster era um predador no topo da cadeia. A imagem de Lu Seng dizendo que queria convidar o Grandmaster para morrer ficou gravada em sua mente, a visão de um jovem com o sangue e o espírito de um dragão celestial. A televisão na sala de espera continuava preta e silenciosa. Para cidadãos comuns como a família Lu, um Grandmaster de rank 7 era uma figura lendária que vivia nas nuvens, um titã do poder e da guerra. Mesmo assim, seu irmão tinha dito que iria matar um. Não importava o quanto Lu Seng fosse um gênio, ele ainda não era oficialmente um Grandmaster. Lu Qing observou sua mãe desabar em lágrimas enquanto seu pai encarava o chão em silêncio, o rosto cheio de preocupação. Desesperada para aliviar a tensão, ela rapidamente tentou confortá-la. Mãe, por favor, não se preocupa tanto. Meu irmão é mais inteligente do que qualquer pessoa que a gente conhece. Como se fosse combinado, o celular dela começou a vibrar no bolso naquele momento. Ela puxou o aparelho rapidamente e viu o nome do irmão na tela. A onda de alívio foi tão forte que ela quase deixou o telefone cair. É ele. Ele está ligando. Zhen Yufeng avançou imediatamente, passando do desespero para a esperança em um instante. É meu filho? Ele está bem? O que ele disse? Lu Qing atendeu, ouviu por alguns segundos e então se virou para a mãe com um grande sorriso. Mãe, está tudo bem. Ele está perfeitamente bem. Ele disse que o sinal na montanha estava horrível, por isso a transmissão caiu de repente, explicou Lu Qing, repetindo a mentira que o irmão estava contando. Toda aquela coisa com o Grandmaster era só um efeito especial que a produção preparou para aumentar a audiência. Ele disse, mãe, você acha mesmo que eu seria burro o suficiente para brigar com um Grandmaster de verdade? Ao ouvir aquilo, Zhen Yufeng soltou um longo suspiro de alívio. Então era tudo atuação? Graças a Deus. Mesmo assim, ela ainda parecia um pouco desconfiada, preocupada que a filha estivesse escondendo a verdade. Ela pegou o telefone para ouvir a voz do filho pessoalmente. Seu pestinha. Você tem ideia do susto que deu nos seus pais? Você vai subir no palco para receber seu prêmio agora? Tudo bem, não vou te prender. Só volta logo para casa para eu te ver com meus próprios olhos. Antes de desligar, ela ainda acrescentou, e lembra de pedir desculpa para aquele Grandmaster. Mesmo que fosse só um show, ser tão desrespeitoso assim não fica bem. Alô? Você ainda está aí? Alô? Zhen Yufeng chamou para o telefone, mas a linha já estava muda. No meio da frase dela, Lu Seng tinha desligado abruptamente. Ela abaixou o celular, franzindo a testa com uma mistura de suspeita materna e irritação. O que está acontecendo com esse garoto ultimamente? Desligando na cara da própria mãe enquanto ela ainda está falando. Por que ele cortou a ligação de repente? Acrescentou Lu Hai, embora tentasse manter uma aparência calma para tranquilizar a esposa. Ele riu levemente e deu um tapinha na mão dela. Talvez ele percebeu que você estava prestes a começar mais um daqueles discursos de 1 hora. Nosso filho agora é um campeão, vai ficar tudo bem. Perto deles, Lu Qing permaneceu em silêncio, mas uma inquietação persistente apertava seu coração. Ela não conseguia explicar exatamente porquê, mas toda aquela situação parecia errada. Um torneio nacional de artes marciais era um evento extremamente sério, ela nunca tinha ouvido falar de apresentações com efeitos especiais depois das lutas. Era estranho demais, até para o imprevisível irmão dela. Bom, não adianta ficar parado aqui na estação, disse Lu Hai, levantando e sacudindo as calças. Vamos voltar para casa. Aquela transmissão deu um baita susto na gente, e acho que hoje à noite vou precisar de algumas taças extras de vinho para acalmar os nervos. Lu Qing puxou a manga dele, seu lado econômico aparecendo mesmo no meio da tensão. Ei, pai, não esquece de devolver aqueles bilhetes que não usamos. Custaram caro, e o reembolso dá para comprar muita comida boa.
O pai acenou despreocupado. Enquanto Lu Seng estiver seguro, perder um pouco de dinheiro dos bilhetes não importa. Ao ouvir falar de comida, os olhos de Lu Qing brilharam. Então, pai, eu quero pato de Pequim hoje. Tudo bem, peça para sua mãe fazer. Porém, sem que eles soubessem, uma figura sombria vestida de preto tático estava nas proximidades, observando secretamente cada movimento da família Lu. Um homem de meia idade com rosto afiado e uma expressão fria como gelo observava a família Lu se afastando da estação. Quando eles já estavam fora de alcance auditivo, ele pegou um comunicador seguro para fazer o relatório. Os alvos começaram a voltar para casa. Vou continuar a vigilância discreta na residência, disse em tom profissional e direto. Uma voz rouca respondeu do outro lado. Não precisa de tanta formalidade. Fomos muito bem pagos e vamos concluir essa missão com o mais alto padrão. Lembre-se, recebemos ordens diretas do almirante Yufei. Garanta a segurança deles a qualquer custo. O agente assentiu. Sim. Pode deixar. O homem de meia idade encerrou a chamada e rapidamente abriu várias camadas de dados criptografados em seu dispositivo. Uma notificação de alta prioridade apareceu na tela com uma frase que fez seu coração falhar por um instante. Grandmaster Lian Jibei do Jidao Martial Arts Jin confirmado morto. O relatório continuava com um detalhe ainda mais chocante. O responsável por matá-lo foi Lu Seng, representando a Seventem Capital University. Soltando um longo suspiro pesado, a expressão estoica do homem finalmente se quebrou, tornando-se complicada e tensa. Ele abaixou a cabeça e ficou olhando para a tela em incredulidade silenciosa. Matar um guerreiro do nível Grandmaster com apenas 19 anos era um feito que desafiava completamente as leis normais da evolução marcial. São apenas 2 dias, a voz da gravação tinha garantido antes. Apenas espere meu retorno. Não importa o que aconteça depois, sua recompensa está garantida. Se a situação mudar, execute uma evacuação de emergência imediatamente. Duvido que alguém neste país tenha coragem de invadir uma base militar em alerta máximo. Depois de guardar o telefone, Lu Seng também sentiu uma leve preocupação secreta. Com a intervenção tática do vice-diretor Zhao Kangtai e o apoio estratégico do almirante Yufei, seus pais deveriam estar seguros das consequências imediatas. Respirando fundo, o jovem se virou e caminhou em direção ao imenso arranha-céu de vidro. Ao entrar no luxuoso saguão, o eco do aviso do vice-diretor Zhao continuou ressoando na mente de Lu Seng. Você tem ideia de quem realmente é a irmã mais nova de Lian Jibei? Você realmente não tem medo da vingança absoluta e sem limites que a família Lian vai lançar contra você por causa disso? Lu Seng caminhava em ritmo calmo, profundamente pensativo. Claro que eu tenho medo, ele admitiu para si mesmo. Tenho medo de perder as pessoas que amo e a vida que construí. Mas ele sabia que, no mundo das artes marciais, existem certos pesos que precisam ser carregados e certas ações que precisam ser tomadas, mesmo quando o coração está congelado de medo. Tenho ainda mais medo de um futuro vivendo sob o olhar opressivo e julgador dessas pessoas, pensou. De repente, uma imagem surgiu em sua mente, uma pequena tenda empoeirada, apertada, onde 3 fotografias em preto e branco estavam apoiadas silenciosamente em uma tábua de madeira rústica. Eram os rostos de 3 mulheres, todas sorrindo para ele com uma calorosa gentileza que já havia desaparecido do mundo. Ao olhar novamente para essa memória, ele viu os olhos do velho de cabelos prateados, olhos cheios de uma tristeza profunda como o oceano e de um desespero devastador. Fujiamin havia colocado sua última esperança nele. Lu Seng havia dado sua palavra, e por isso estava ligado por sangue e honra a levar aquilo até o fim. Chegou a hora, murmurou Lu Seng para si mesmo ao sair do elevador. Ele chegou à entrada dourada da sala VIP 8 dentro do exclusivo Pinnacle Heaven Club. Sem hesitar, ativou seu poder mental, liberando uma onda silenciosa de percepção que mapeou cada batimento cardíaco e cada arma escondida dentro da sala. Dentro da luxuosa sala VIP 8 do Pinnacle Heaven Club, Lian Yi estava completamente destruída, com os olhos vermelhos e inchados enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Meu pai, ele realmente morreu, ela chorava. A pessoa ao lado dela perguntou em pânico, com a voz trêmula,
O que aconteceu? Quem poderia ter força suficiente para matar alguém como o Grandmaster Lian Jibei? Lian Ye balançou a cabeça com força. Eu não sei os detalhes. Os mensageiros só disseram que eu precisava fugir e voltar imediatamente para a propriedade da família. Seu guardião, um homem de meia-idade de expressão severa, não perdeu tempo. Ele agarrou a mão de Lian Ye com força e a puxou em direção à porta. O que você está esperando? Temos que sair antes que a saída seja bloqueada, gritou o homem. Mas quando Lian Ye abriu a porta para fugir, sua respiração travou. Lu Seng já estava ali, parado no corredor como se fosse um mensageiro inevitável do destino. Lian Ye olhou para Lu Seng com desconfiança e hostilidade, a tristeza sendo substituída por uma raiva defensiva. Quem é você? Por que está bloqueando nosso caminho? Ela perguntou em voz alta. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma intenção assassina fria e aterradora. Saudações, Lian Ye. Seu pai era Lian Jibei. Eu vim aqui especificamente para encontrar você, e levá-la para vê-lo. A quilômetros dali, Lian Su estava recostado em uma cadeira ornamentada, bebendo tranquilamente uma taça de vinho antigo, quando um subordinado entrou correndo na sala com um relatório urgente. Tem algo sobre Lian Jibei? Ela perguntou, com a voz ficando repentinamente fria e desconfiada. Você está dizendo que meu irmão, Lian Jibei, morreu? O subordinado caiu de joelhos, tremendo de medo. Grandmaster Lian Jibei liderou a delegação para o Torneio Nacional de Artes Marciais Estudantis como planejado. Depois que as lutas terminaram, ele foi desafiado formalmente morto no local por um estudante chamado Lu Seng da Seventeen Capital University. Os relatórios dizem que todo o corpo dele virou cinzas com um único golpe. Nenhum único vestígio. Lian Su conhecia melhor que ninguém a personalidade do irmão, ele era extremamente cauteloso. Aquela notícia simplesmente não fazia sentido para ela. De repente, ela se levantou de um salto, rangendo os dentes. Impossível! Isso é absolutamente impossível! Meu irmão sempre intimidava os fracos e evitava os realmente fortes. Não existe nenhuma chance de ele aceitar um desafio mortal direto de outro Grandmaster. Eu não conheço o coração dele? Preciso que um servo como você me diga como meu próprio irmão pensa. O subordinado engoliu seco, gaguejando ao preparar a parte mais absurda do relatório. Ele respirou fundo. Madam, os relatórios são claros. Lu Seng, o garoto que matou o Grandmaster, está oficialmente registrado como um artista marcial de nível 6. Ao ouvir isso, a fúria de Lian Su explodiu. Ela esmagou a taça de cristal na mão, cacos de vidro e vinho tinto escorrendo entre seus dedos enquanto seus olhos se enchiam de intenção assassina. O que você disse? Um estudante de nível 6? Isso é alguma piada doentia? Como ousa ficar aí inventando mentiras para me ridicularizar? Ela gritou. O subordinado pressionou a testa contra o chão, chorando de medo. Madam, por favor se acalme. Eu imploro que me escute. Lu Seng teve um avanço repentino durante o confronto e entrou no reino Grandmaster no momento em que lançou seu golpe final. Ao ouvir essa explicação, Lian Su jogou os restos da taça quebrada para longe e começou a rir, um riso agudo e histérico que ecoou pelo salão. Haha! Eu sabia! Eu sabia que tinha algo mais nisso. Um mero artista marcial de nível 6. O espírito orgulhoso de Lian Su finalmente desmoronou sob o peso da humilhação. Suas pernas falharam e ela caiu de joelhos, cobrindo o rosto enquanto chorava. Irmão, como você pôde ser morto por uma criança que nem sequer tinha conquistado seu título? Então ele realmente era um gênio das artes marciais, ela sussurrou entre lágrimas. Um monstro extraordinário, haha. Depois de um longo momento tentando recuperar o fôlego, Lian Su finalmente se acalmou. Ela se levantou, o rosto virando uma máscara de gelo, e olhou para o subordinado. Se é assim, então vou precisar que você faça uma viagem muito específica. O subordinado levantou a cabeça, o coração disparando ao ouvir o tom ameaçador. Lian Su começou a chorar novamente, os olhos cheios de um ódio impossível de apagar. Com uma voz afiada como uma lâmina, ela deu a ordem, vá e mate ele.
Não volte até que esteja morto. O subordinado ficou paralisado de medo. Madam, nós não temos como vencê-lo. Ir agora é suicídio. Ele tentou desesperadamente encontrar uma justificativa para sobreviver. Isso não vai funcionar, Madam. Grandmaster Lian Jibei morreu em uma luta oficial autorizada. Essas são as antigas regras do mundo marcial, não é permitido buscar vingança por uma morte honrosa. Ao ouvir a palavra regras, a sanidade de Lian Su se rompeu completamente. Ela avançou e agarrou o pescoço do subordinado. E a vida do meu irmão então? Quer dizer que ele morreu injustamente por nada? Ela gritou enlouquecida. Todo mundo morreu. Como isso pode estar acontecendo? Fine, se é assim. Ótimo. Se ninguém nesta casa vai me ajudar, então tudo bem, ela sibilou, soltando o homem que lutava por ar. Então não me culpem pelo caminho que vou tomar para conseguir minha vingança. De volta ao bairro decadente onde Fujiamin vivia, o clima continuava sombrio. O velho estava curvado, com as mãos sujas de lixo enquanto revirava uma pilha de detritos em sua rotina mecânica de sempre. Mas naquele dia, sua busca o levou até os portões de uma escola local. Quando parou por um momento, seus olhos se voltaram para as crianças brincando no pátio. O velho ficou completamente imóvel, observando atentamente o grupo de estudantes cheios de energia. De repente, os rostos das crianças ficaram borrados e a imagem querida de sua própria filha perdida apareceu claramente em sua mente. A garotinha que ele estava olhando percebeu o olhar fixo e virou para os amigos com uma expressão de medo exagerado. Ah não, é aquele velho maluco de novo. Corram antes que ele fique louco e pegue a gente. Ao ouvir isso, as crianças saíram correndo imediatamente, rindo enquanto fugiam o mais rápido que podiam. Durante a fuga, um garotinho acabou esbarrando nas pernas de Lu Seng, que estava chegando naquele momento. Lu Seng sorriu gentilmente para as crianças e continuou procurando o velho mendigo. Ao chegar perto de um grande container de lixo transbordando, ele finalmente falou. Fujiamin, disse Lu Seng calmamente enquanto se aproximava da figura curvada. Eu vim acertar nossa conta e receber meu pagamento, disse ele com tranquilidade. Ele tirou uma pesada bolsa preta do ombro e a jogou no chão úmido. Eu trouxe exatamente o que você me pediu. Dê uma olhada e veja se está certo. O velho mendigo virou lentamente a cabeça para olhar a bolsa no chão. A voz de Lu Seng soou novamente, grave e pesada. Dizem que um Grandmaster não deveria ter um fim vergonhoso. Mas quando os pecados são tão profundos, o corpo não pode ser tratado como carne comum de açougue. Com mãos e pés tremendo, o velho se arrastou até a bolsa. Sentou-se, lentamente, começou a abrir o zíper pesado. Os olhos do velho se arregalaram em choque absoluto. Dentro da bolsa estava a cabeça decepada de Lian Jibei. A execução tinha sido tão rápida e recente que o rosto ainda estava perfeitamente preservado, com a expressão de terror congelada para sempre. Peço desculpas pelos métodos, explicou Lu Seng com frieza. Mas não havia outra forma de trazer a prova que você precisava. Eu tive que trazer a cabeça de Lian Jibei pessoalmente até você. Depois de um momento de silêncio, Lu Seng tirou do bolso uma pequena foto de família amassada e entregou ao velho. Leve isso também. O velho pegou a foto com mãos trêmulas e olhou para os rostos de seus entes queridos. Finalmente, a morte de sua filha havia sido vingada. Fujiamin pressionou a foto contra o peito e começou a chorar. Ele sentia que o favor que devia a Lu Seng era grande demais, uma dívida que um velho mendigo quebrado como ele jamais poderia pagar. O que alguém que não tem mais nada poderia fazer por seu salvador? Ele se jogou no chão e começou a se curvar repetidamente em agradecimento enquanto Lu Seng se virava para ir embora. Obrigado, obrigado do fundo da minha alma. Depois de sair do beco, Lu Seng pegou o celular e ligou para Zalcangtai. O assunto foi resolvido, disse simplesmente. Uma voz profunda respondeu do outro lado. Então você precisa voltar imediatamente para a universidade. Eu já falei com o Martial Saint Tan Zongjil. Ele concordou oficialmente em aceitá-lo como discípulo pessoal e vai ajudá-lo a suportar toda a pressão do Jidao Martial Arts Jin.
Você só precisa antes que Zhao Cantai terminasse. Lu Seng respondeu firmemente. Vice-principal, eu não vou voltar. Do outro lado da linha, Zhao Cantai ficou atônito. O que você quer dizer com isso? Lu Seng não explicou. Em vez disso, fez uma pergunta estranha. Vice-principal, me diga, o senhor está sentado no seu escritório agora. Ele fez uma pequena pausa. Eu lembro que seu escritório tem uma enorme janela de vidro que vai do chão ao teto. Por essa janela, dá para ver bem longe, continuou Lu Seng. E se o senhor olhar agora, deve conseguir ver aquilo. Aquela coisa que está lá no horizonte. Instintivamente, Zhao Cantai virou sua cadeira para a janela. Ao mesmo tempo, quilômetros de distância dali, Lu Seng também olhou na mesma direção. Apesar da distância, os dois focaram no mesmo ponto, uma enorme torre hexagonal que parecia tocar o céu. Era a Martial Cent Tower da Seventeen Capital University, uma construção que representava a dignidade absoluta e a vontade de ferro de Tan Zongjil. Ao longe, outras 6 torres semelhantes dominavam o horizonte. Nos olhos de Lu Seng, as sombras dessas torres se refletiam enquanto ele as observava com uma paz profunda e recém-descoberta. Vice-principal, sabe qual será a primeira coisa que vou fazer quando me tornar um Martial Cent no futuro? Zhao Cantai ficou em silêncio, sem saber o que responder. Mas antes que pudesse falar, a voz calma de Lu Seng veio pelo telefone. No futuro, quando eu finalmente me tornar um Martial Cent, eu vou derrubar todas essas Martial Cent Towers. Vou apagá-las da existência para que as pessoas não tenham escolha a não ser cantar apenas o meu nome. No silêncio dos escritórios, Zhao Cantai estava encharcado de suor frio. Ele olhou para um canto da sala, onde uma sombra se moveu levemente, e uma voz calma e assustadoramente gentil surgiu. Se o garoto não quer ser protegido, então vamos deixá-lo seguir o próprio caminho. Zhao Cantai piscou em choque, mas só pôde abaixar a cabeça. Um Martial Cent Tan Zongjil entrou na luz, acariciando lentamente sua longa barba enquanto olhava para a torre. Não há motivo para arrependimento, Cantai. O garoto encontrou um caminho que pertence apenas a ele. Ele simplesmente não está caminhando junto conosco. Embora suas ideias sejam idealistas, talvez até absurdas, já faz muito tempo desde que encontrei um jovem no mundo das artes marciais com uma chama tão interessante. Ha! A voz de Tan Zongjil parecia pesar sobre toda a sala. Diante deles, Altai estava dividido entre admiração e medo. Conseguir ouvir a palavra interessante de alguém de tamanho nível já era um enorme reconhecimento. Engolindo medos, Altai se curvou profundamente. Martial Cent, meu senhor. Precisamos considerar que Lu Seng só provocou a ira da família Lian e do Jidao Martial Arts Hall por causa de sua ligação conosco. O senhor sabe bem o temperamento vingativo de Lian Su. Tendo perdido membros da família por causa de Lu Seng, ela dificilmente ficará parada. Temo que sua dor se transforme em uma vingança contra a família inocente de Lu Seng. Zhao Tai falou com a voz trêmula. Tan Zongjil respondeu friamente, se Lu Seng escolheu caminhar fora da minha sombra, então ele já deve ter calculado o peso das consequências. Ele vai carregá-las sozinho. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto Zhao Tai permanecia curvado, imóvel como uma lança. Grandes gotas de suor escorriam de sua testa. Finalmente, Tan Zongjil falou novamente. Ainda assim, sua preocupação tem algum mérito. Muito bem, envie Pang Wae para proteger a família dele. Com ela lá, os 3 membros da família de Lu Seng estarão seguros. Quanto ao resto, deixe o assunto morrer. Sem dizer mais nada, Tan Zongjil se virou e saiu. Mesmo depois que Tan Zongjil desapareceu, Altai continuou curvado na sala silenciosa. Sua mente estava cheia de preocupação enquanto ele murmurava para o vazio. Vai e derrube a Martial Cent Tower se quiser, Lu Seng. Essa pequena proteção é tudo que eu posso te dar contra a tempestade que está chegando. Lu Seng encerrou a ligação, e o clique pareceu ecoar no silêncio da noite. Ele ficou parado olhando para a enorme silhueta da Martial Cent Tower. Só caminhando todo o caminho é que alguém descobre se realmente pode alcançar o horizonte. Se eu seguisse um Martial Cent, estaria destinado a ser apenas uma cópia inferior.
Minha ambição não é seguir, é superar. Só com um poder absoluto assim eu posso me tornar uma muralha contra a grande calamidade que está se aproximando. Esse é o único caminho estreito para realmente alcançar o domínio total e conquistar o mundo inteiro. No silêncio profundo daquela noite, na vila privada, Lian Su estava parada como um fantasma olhando para as luzes da cidade ao longe. Vestida com um vestido fino e revelador que destacava sua figura perigosa e sedutora, ela parecia perdida em um transe sombrio. Seus olhos estavam vazios enquanto encarava o horizonte, quando uma voz baixa surgiu das sombras atrás dela. Então é verdade, você finalmente soltou a fera, Zuan Kui. As palavras quebraram o transe de Lian Su. Ela se virou para encarar o intruso, os lábios curvados em um sorriso frio. Aquele animal matou 2 membros da família Lian. Lian Jibei pode ter sido apenas um grande master medíocre, mas Lian Yi era diferente. Ele era a maior esperança da nossa família, o futuro do nosso clã, e agora ele se foi. O rosto de Lian Su se contorceu de dor enquanto ela gritava de repente. A figura nas sombras permaneceu calma. Lian Yi tinha vários filhos ilegítimos espalhados por aí. Você sabe disso melhor que eu. O rosto bonito de Lian Su se transformou em pura fúria enquanto ela avançava. E por que você não morreu junto com eles? Alguém claramente quer apagar o nome da família Lian do mundo. Por que eu não deveria deixar Zuan Kui caçá-lo e despedaçá-lo? Ela gritava como uma mulher possuída. Um era meu irmão de sangue. O outro era meu sobrinho. Eu só quero um pouco de justiça. Tudo que vejo quando fecho os olhos é a forma como eles morreram, mutilados, sem nem mesmo suas cabeças. Eu não estou colocando a culpa em você, a voz do homem suavizou de repente, assumindo um tom condescendente, como se estivesse acalmando um animal ferido. Mas a força bruta de Zuan Kui é grande, porém ele ainda tem falhas. Existe uma grande chance de que ele não volte vivo dessa caçada. Lian Su recuou, prendendo a respiração enquanto franzia a testa. Esse jovem monstro é realmente tão poderoso assim que até Zuan Kui pode falhar. O homem soltou uma risada suave, quase melodiosa, mas sem qualquer calor. Ele é alguém que Tan Zongjil valoriza muito. Naturalmente o Marte ausente já deve ter colocado guardiões nas sombras dele. Qualquer agente do Bright Jade Hall já seria um grande obstáculo, e Zuan Kui simplesmente não está no nível de enfrentar os especialistas que acabaram com Lian Jibei e Lian Yi. Assustada, Lian Su correu até ele e o abraçou desesperadamente. Então você precisa mandar ele, mande Yu. O status dele e sua eficiência letal são muito superiores aos de um bruto como Zuan Kui. As mãos do homem seguraram a cintura esguia de Lian Su, puxando-a para perto enquanto ele sussurrava com calma, não precisa tomar medidas tão extremas. Eu já mobilizei 12 Shadow Guards para segui-los. Com esse nível de força envolvido, o final sangrento que você deseja está praticamente garantido. 12 Shadow Guards de elite. Os olhos de Lian Su brilharam com uma luz predatória. A tensão saiu de seu corpo em um longo suspiro, e um sorriso lento e sombrio começou a surgir em seu rosto. A loucura que dominava Lian Su alguns momentos antes desapareceu, substituída por um tom sedutor e suave. Eu sabia que no final você sempre seria meu protetor, sempre guardando meus desejos no coração. Ela se aproximou dele com movimentos suaves, quase felinos. Mas o homem a empurrou de repente, voltando ao tom frio e disciplinador. Eu vou te ajudar, sim. Mas desta vez você passou de um limite perigoso. Distribuir o Jidao Secret Manual para Zuan Kui sem minha autorização foi um erro grave. O sorriso de Lian Su não apenas desapareceu, ele congelou em uma máscara de gelo. Além desse conhecimento proibido, que outra moeda eu tenho para comprar a lealdade de um grande master do Jidao? O que mais você realmente me deu para chamar de meu? Ha! A risada de Lian Su era fria e cortante. Ela observou a silhueta do homem se afastando com olhos cheios de ódio e sarcasmo. Independentemente das suas desculpas, espero que isso nunca mais se repita. A voz dele ecoou com autoridade enquanto desaparecia na noite. Lian Su permaneceu parada ali, olhando para o vazio onde ele estava, com uma expressão indecifrável por um longo momento.
De repente, ela começou a rir de forma histérica, um riso agudo enquanto seu corpo tremia com a energia caótica de alguém completamente fora de si. Enquanto isso, no aeroporto movimentado, Panguae recebeu a ordem de alta prioridade enviada por Marshal Saint Tanzongil. Sem perder tempo, ela virou nos calcanhares e começou imediatamente sua viagem de volta. A garota olhou para a foto digital de Lu Seng em seu celular e levantou as sobrancelhas com surpresa. Nada mal. Esse cara tem até mais presença do que Shin Yu tinha no auge. Parece que o nosso Bright Jade Hall está prestes a ganhar um novo tigre poderoso. Uma voz cansada soou em seu comunicador. O Marshal Saint queria aceitá-lo como discípulo pessoal, mas o garoto recusou a oferta. Os olhos de Panguae se arregalaram. O quê? Ele rejeitou um convite direto de Tan Songjil? Esse garoto não tem só coragem, ele é louco. Ele já ofendeu a família Lian e o Jidao Martial Arts Hall, e agora quer enfrentar toda a tempestade sozinho? Ele é completamente maluco. Ela ficou confusa, sem entender como alguém poderia rejeitar a proteção de um Martial Saint e ainda provocar outro ao mesmo tempo. Então por que o Martial Saint está mandando eu intervir? Ela perguntou irritada. A voz no comunicador suspirou. Nosso Senhor é extremamente benevolente. Mesmo que o garoto tenha recusado ser discípulo, ele não quer ver um talento tão raro morrer cedo demais. Panguae pensou por um momento. Tudo bem. Então me diga, com quem eu vou lutar dessa vez? É Zuan Kui, uma das 28 constelações do Jidao Hall. Você nunca lutou contra ele, mas a força dele é quase igual à sua. Vocês dois estão presos no pico do nível 7, presos na barreira das pontes do céu e da terra há muito tempo. Panguae murmurou o nome Zuan Kui, com os olhos cheios de espírito competitivo. Agora entendi o plano. Eu sei porque o Martial Saint me escolheu. A voz respondeu, ótimo. Encare isso como gatilho para o seu próprio crescimento. Aproveite essa chance. Entendi, ela murmurou, já calculando tudo mentalmente. Na vila que Lu Seng havia comprado recentemente, sua voz ecoou pelo corredor. Cheguei. A chegada repentina assustou toda a família. Todos ficaram parados, olhando para Lu Seng como se vissem um fantasma. Lu Qing foi a primeira a reagir, correndo até ele com um sorriso enorme. Irmão! Finalmente você voltou! A gente achou que você tinha desaparecido. Seu pai e eu estávamos morrendo de preocupação, disse sua mãe Zhen Yufen com alívio na voz. Por que demorou tanto? Você disse que o táxi chegaria em 1 hora. O pai de Lu Seng, Lu Hai, interveio rapidamente para acalmá-la. Vamos com calma. Não comece a reclamar assim que ele chega. O importante é que ele voltou são e salvo. Lu Seng sorriu com um ar meio envergonhado. O trem de alta velocidade atrasou 30 minutos. Não teve o que fazer. Lu Hai apontou para a cozinha. Então venha. Está na hora de sentar e tomar uns drinks com seu velho. Lu Seng assentiu. Já vou, pai. Assim que terminou de falar, Lu Seng tirou casualmente sua enorme mochila pesada do ombro e a jogou na direção de Lu Qing. Lu Qing quase deixou a mochila cair, segurando-a com dificuldade enquanto corava de irritação. Ei! Eu sou uma garota, sabia? Você não pode sair jogando coisas em mim. Lu Seng olhou de lado para ela com um sorriso provocador. Então você vai carregar ou não? Porque tem um presente especial aí dentro. Eu comprei especificamente para você. A palavra presente funcionou como mágica. A irritação dela sumiu imediatamente e virou um sorriso animado. Bom, nesse caso eu posso carregar. Lu Seng deu um leve tapinha na cabeça dela. Ao vê-la assim, seu humor ficou mais leve. Ele sabia que esses momentos simples em família seriam cada vez mais raros no futuro turbulento que ele já conseguia prever. Lu Qing abraçou a mochila enorme e saiu correndo, gritando para trás, agora eu entendo por que você está solteiro. Você é totalmente sem noção. Não é à toa que você não tem namorada com esse jeito. Lu Seng ficou parado, completamente sem reação,
como se dois grandes pontos de interrogação tivessem surgido acima de sua cabeça. Sua mãe Zhen Yufeng sorriu. Seng, depois deste aniversário você já vai fazer 19 anos. Está mais do que na hora de procurar uma boa garota em vez de só treinar e lutar o dia todo. Lu Seng coçou a nuca sem graça. Mãe, eu só tenho 19 anos. Ainda tem tempo. Ele rapidamente mudou de assunto. Mais importante, o que tem para jantar? Estou morrendo de fome. Mas no mesmo momento, seus sentidos internos reagiram. Ele sentiu uma onda de energia espiritual procurando por ele. Ele imediatamente caminhou até a porta e chamou para a mãe. Na verdade, um amigo acabou de chegar lá fora. Vou sair por alguns minutos. Não me esperem, podem começar a comer. Eu volto rapidinho. Zhen Yufeng colocou a cabeça para fora. Hoje tem carne de porco assada que você adora. Vai ficar pronta em 15 minutos. Se você demorar, vai esfriar. Lu Seng sorriu enquanto saía. 15 minutos, isso deve ser tempo suficiente. Lu Seng caminhou em direção à pequena floresta ao lado da casa, fixando o olhar em uma sombra atrás de uma árvore enorme. Essa missão deve ter sido um grande peso para você, disse Lu Seng calmamente. Um homem de meia-idade saiu da escuridão e imediatamente se curvou com respeito. O senhor é muito gentil. Isso é apenas meu dever. Ao olhar para as costas de Lu Seng, suor frio escorreu pelo pescoço do homem. Ele pensou consigo mesmo, esse garoto acabou de executar um Grandmaster veterano hoje de manhã. O cheiro de sangue provavelmente ainda está nas mãos dele. A aura que ele emana é sufocante, como estar diante de uma fera poderosa em um campo de batalha. Lu Seng falou com calma. Quando voltar, diga a Xiao Yui que eu agradeço. Diga que eu não esqueci minha promessa e vou cumpri-la em breve. O homem assentiu rapidamente e desapareceu na floresta com uma velocidade impressionante. Um momento depois, a voz de Lu Qing ecoou da casa. Ei! O que você está fazendo aí no escuro? A família inteira está esperando para começar a jantar. Já procurei você por toda a parte. Lu Seng não respondeu imediatamente. Em vez disso, expandiu sua percepção espiritual, analisando toda a área ao redor. Nenhuma presença forte num raio de 500 metros. Parece que aqueles covardes decidiram não aparecer hoje. Lu Qing continuou chamando da varanda. Anda logo! A comida está esfriando. Lu Seng virou-se sorrindo. Tá bom, já estou indo. Não comam todo o porco. Uma semana se passou. Em um café elegante e silencioso, Panguaia estava sentada perto da janela tomando um latte enquanto observava discretamente o portão da casa do outro lado da rua. Ela falou em seu comunicador. O que está acontecendo com esse Zhuan Kui? Já estou aqui há 7 dias e ele ainda não apareceu. Estou aqui só para decorar o café. A voz respondeu, tenha paciência. Talvez algo tenha atrasado a viagem dele. A voz no comunicador parecia confusa. É estranho. Pela rota dele, deveria ter chegado há 4 ou 5 dias. Nenhum mestre meio-passo rank 8 deveria ser tão atrasado assim. Panguaia revirou os olhos irritada. Esquece. Se ele não aparecer logo, eu vou acabar rompendo as pontes celestiais aqui mesmo nesse café e virando Grandmaster. Quando finalmente encontrar ele, vou acabar com isso com um único golpe. Enquanto ela falava, um homem de passos firmes saiu do café. Ele caminhou até um carro preto parado na rua e falou com o passageiro no banco de trás. Senhor, Panguaia, 13ª posição do Bright Jade Hall, está dentro do estabelecimento. Devemos iniciar uma distração para neutralizá-la? Perguntou o homem. Uma voz grave respondeu do carro. Não é necessário. Um sorriso frio apareceu. Uma semana atrás ela poderia ser um problema. Agora ela é irrelevante. O subordinado entrou no carro com reverência. Parabéns, senhor, por finalmente romper o gargalo e alcançar o reino Grandmaster. O novo Grandmaster apenas assentiu. Vamos imediatamente para a casa de Lu Seng. Entendido.
O motorista acelerou e o carro disparou pela rua. Ao mesmo tempo, em seu quarto, Lu Seng estava em meditação profunda quando sentiu a presença chegando. Você demorou bastante para chegar. Os olhos de Lu Seng se abriram de repente. Essa aura é de um Grandmaster. No café, Pang Wei estava prestes a tomar outro gole quando sentiu uma forte vibração de energia vinda do carro que passava. Ela se levantou abruptamente. É ele. Esse é Zhuang Kui. Várias figuras silenciosas do Jidao Martial Arts Hall surgiram repentinamente, seguindo o carro como uma matilha de lobos. A gravidade da situação atingiu Pang Wei como um golpe. Droga! Ela falou rapidamente no comunicador. Operativos das sombras do Jidao também estão envolvidos. Isso saiu do controle. Ela segurou a espada e saltou atrás deles enquanto a voz no comunicador ficou séria. Esses Shadow Operatives foram aprimorados pelo próprio Martial Sente com técnicas proibidas. Eles estão no pico do rank 7, não são mestres ainda, mas em grupo são extremamente perigosos. Ela correu mais um quarteirão quando a voz voltou. Cuidado! As formações de batalha deles foram criadas pessoalmente pelo Martial Sente. Não sabemos quantos foram enviados. Pang Wei respondeu enquanto corria. Definitivamente não é só um. Shadow Operatives nunca caçam com menos de 6. Então vá rápido. Se eles chegarem primeiro, acabou. Pang Wei acelerou ao máximo. Já estou indo. No segundo seguinte, ela saltou no ar como um pássaro predador e atacou com a espada, derrubando a primeira sombra. De repente, uma interferência eletromagnética fez seu comunicador chiar. A conexão falhou completamente, deixando apenas um som vazio. Quando o sinal voltou, Pang Wei percebeu que estava cercada por Shadow Operatives. A voz no comunicador entrou em pânico. O quê? Eles enviaram 2 esquadrões. Enquanto isso, o carro chegou na vila de Lu Seng e parou bruscamente. Zhuang Kui abriu a porta do carro e saiu. Sua presença fez o ar vibrar. Uma luz fraca circulava ao redor de seu rosto enquanto ele olhava para casa com intenção assassina. Pang Wei já havia derrotado 2 operativos e corria em direção à vila em alta velocidade. De repente ela parou bruscamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Seu corpo ficou completamente rígido enquanto olhava para o horizonte, sentindo um pavor instintivo. Zhuang Kui, tem algo muito errado aqui, ela sussurrou. A voz no comunicador perguntou desesperadamente. Pang Wei, responda. O que está acontecendo? Pang Wei permaneceu imóvel, os olhos arregalados de choque. Depois de um longo silêncio, ela finalmente falou, escute com atenção. Zhuang Kui, a estrela Tonki do Jidao Martial Arts Hall, rompeu seu limite. Ele acabou de entrar no Reino Grandmaster Rank 8. Zhuang Kui estava no meio da rua ajeitando calmamente suas roupas, sentindo uma alegria predatória que nunca tinha sentido antes. Servi como uma das 28 estrelas Tonki do Martial Sente por 20 anos. Durante todo esse tempo fiquei preso no pico do rank 7, incapaz de alcançar o verdadeiro Reino Grandmaster. Passei a vida inteira esperando por essa iluminação, e finalmente as portas se abriram. Dentro do corpo dele, seu sangue e energia começaram a mudar violentamente, condensando-se em um núcleo brilhante de poder. 2 pontes invisíveis surgiram em sua alma, conectando céu e terra.